A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 16. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então, novamente, Israel está sem água. Nós estamos acompanhando a peregrinação de Israel no deserto. E o deserto é um lugar que não tem água, que tem pouca água. Então, mais uma vez, não havia água para o povo beber. E aí fala que eles acamparam em Refidim. O que é Refidim? Refrigério, descanso, repouso. Então, Israel se acampou no lugar do refrigério, no lugar do descanso, no lugar do repouso. Isso é uma lição para nós. Nós temos um descanso em Deus. Nós precisamos encontrar este lugar de descanso, de repouso, de refrigério em Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então nós temos que encontrar, nós temos que buscar, nós temos que acampar neste lugar em Deus de descanso, de repouso e de refúgio, de refrigério. 2. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Então, tu tá vendo uma repetição do que nós vimos nos últimos capítulos. Murmuração. Seja por causa do pão, seja por causa da carne, seja por causa da água, seja por causa dos inimigos, qualquer coisa é motivo para murmuração. E eu ponderei, refleti, meditei com você sobre isso, porque nós, seres humanos, temos essa tendência maligna, pecaminosa, pecadora, caída de murmurar. E quanto mais o Espírito Santo tiver liberdade nas nossas vidas, menos nós vamos murmurar. Quanto mais intimidade, submissão, humildade tu tiver ao agir do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, tu não vai murmurar, tu vai orar, tu vai pedir, tu vai clamar, tu vai abrir teu coração e contar para o Senhor o que dói, o que falta, o que está sendo motivo de sofrimento para ti. Então, a murmuração, ela é o oposto, ela é o contrário da oração. Quando tu ora, tu tá confiando em Deus, tu tá demonstrando, expressando a tua fé em Deus. Tu tem tanta fé em Deus que tu não te queixa, tu não murmura, tu vai lá e ora. Tu vai lá e fala pro teu pai. Tu confia tanto no teu pai que tu sabe que ele vai te abençoar. Tu quer pão, ele não vai te dar pedra, porque ele é pai, né? Então eles estão pedindo água ou eles estão murmurando por causa da água? Vocês conseguem entender a diferença? E murmurar tem como consequência uma discussão, porque Moisés fala: por que vocês estão discutindo comigo? E isso é outra lição. Quando a gente começa a murmurar, se queixar, reclamar, tu contamina, tu envenena o ambiente e as pessoas, e isso gera uma discussão,
um mal-estar, uma discórdia, uma confusão. Deus não está na murmuração. Mas tu pode encontrar Deus na oração. Entra no teu quarto, o teu pai que te vê, que te ouve, em secreto, ele vai te atender. 3. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então tu vê que só aumenta. Por que tu nos tirou do Egito? O problema era a água. Por que tu nos tirou do Egito? Agora tu vai nos matar de sede. Tu vai matar a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então isso é outra coisa. Tu te acostumou a reclamar do trânsito? Daqui a pouco tu vai reclamar que tá chovendo. Ah, tu reclama do trânsito que tá chovendo, tu reclama que tem sol demais. Tu reclama do trânsito, do sol, da chuva, da demora, tu não tem paciência. Tu começa a aumentar a queixa. A lista não tem fim. E se tu estivesse orando, né? Pedindo paciência, pedindo amor, pedindo alegria, pedindo. Isso é humildade, isso é fé. Agora, quando tu tá murmurando, é porque tu tá com raiva, é porque tu não acredita, é porque tu tá revoltado. Enfim, tem muitos sentimentos envolvidos na murmuração. E o povo aqui se voltava contra Moisés pela falta d'água, pela falta de pão, pela falta de carne, por isso, por aquilo. E agora já está dizendo, acusando, você nos tirou do Egito para nos matar. 4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Aí tu vê, Moisés leva a demanda do povo para Deus. E isso é uma figura de quê? De um mediador, de um intercessor, que aponta para o Senhor Jesus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor Jesus é o nosso advogado fiel e ele intercede pelos santos. Ele intercede por nós. E aqui Moisés está intercedendo pelo povo. Lembra de Abraão que intercedeu por Ló? Que chegou para Deus e perguntou se tivesse 50, se tivesse 45, se tivesse 40, se tivesse 30, 20, 10, lembra? Para não destruir Sodoma e Gomorra. Então, a intercessão, a oração, esse relacionamento, esse diálogo com Deus, isso faz parte da vida dos filhos e das filhas de Deus. Então, o que Moisés está fazendo aqui? Ele está clamando ao Senhor pelo povo. E aí ele diz, ó, daqui a pouco vão me apedrejar. E eu tenho que repetir. Quase 2 milhões de pessoas. Não ia sobrar nada, né? Se eles resolvessem apedrejar Moisés. Mas Moisés não estava ali porque queria, né? Foi um chamado de Deus. Mas ele temia, porque ele diz, ó, daqui a pouco vão me apedrejar. Então tu imagina o nível de murmuração, de discussão, de confusão que estava ocorrendo. 5. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode esquecer que o Nilo era uma divindade, um deus do Egito, que era símbolo de fertilidade, de abundância, de prosperidade. E o Egito era um território com muita água. Tinha muitos reservatórios, lagoas, canais, né, de água. Então não faltava água para os escravos ali, né? Podia ser racionada, tal, limitada, mas era completamente diferente do deserto.
Então aqui Deus está falando, ó, que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Aí ele pede, o que ele quer? Os anciãos de Israel. O que simboliza aqui para nós? Vamos pegar os líderes, os mais sábios, os mais experientes. Lembra quando Deus chamou Moisés, que a primeira coisa que Deus falou é que ele tinha que reunir os anciãos, ele e Arão? Então aqui de novo, porque devia estar um tumulto, uma coisa terrível. Então, passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Existem questões que tu não vai poder resolver com o povo. Tu vai precisar de líderes. Tu vai precisar de pessoas experientes, maduras, sábias. E os anciãos de Israel representavam isso. 6. Eis que estarei ali adiante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então aqui, lembra da água amarga que tinha madeira? Agora não tem água, mas a rocha. Bata na rocha e dela sairá água. Então o que nós temos aqui? Uma pedra, uma rocha, que é uma simbologia de Jesus, do Cristo. Jesus, né? Ele é a rocha, ele é a pedra angular. E aqui está falando Horebe. Horebe é deserto. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe, no lugar deserto, no lugar árido. Então, nos momentos em que tu não consegue, só Jesus consegue. Tu precisa de salvação, tu tem salvação na rocha. Tu vai para a rocha mais alta que tu. Teus pés estão firmes na rocha. Então aqui nós temos mais uma figura, uma presença, uma indicação da presença do Senhor Jesus, da atuação do Senhor Jesus através dessa rocha. E sim, bata na rocha, fere a rocha, toque na rocha. O Senhor Jesus teve que morrer para nos dar a vida eterna. Tiveram que bater na rocha para desta rocha sair a água. Então, a morte de Jesus é que nos deu vida. Foi da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, que nós tivemos a salvação. Ó, e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então, Moisés honrou, obedeceu o que Deus disse para ele. 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui eu tenho que falar para vocês. Massá. Massá quer dizer provação, tentação, acusação, teste, prova, provocação. Meribá. Meribá significa discussão, discórdia, contenda, reclamação. Então, por aí tu tem uma base do contexto, vamos dizer assim, dos bastidores dessa situação aqui. Que parecia que estava fervendo, né? Estava em ebulição, porque eles estavam revoltados com a falta de água, estavam com sede. E aí, aquele lugar se chamou Massá e Meribá, por causa dessa acusação, né? E dessa reclamação, dessa discórdia, dessa confusão que o povo criou. E aí diz: está o Senhor no meio de nós ou não? Então eles não estavam mais acreditando. Vocês notam que a cada passo, a cada capítulo, eles esqueciam? É como se ocorresse uma amnésia. E aí nós que estamos lendo todas aquelas pragas, a mão forte de Deus, a mão poderosa de Deus,
a saída do Egito, as instruções que Deus deu para Moisés, tudo se cumpriu, tudo aconteceu, tudo foi feito de acordo com a vontade de Deus. Eles viram Faraó, cavalos e cavaleiros serem afogados no mar. Eles passaram ao pé seco e enxuto. Eles estão sendo alimentados pelo maná. As codornizes, eles estão tendo carne. Eles têm a nuvem, a coluna de nuvem, a coluna de fogo. São tantas provas do amor de Deus, do cuidado de Deus, da proteção. E eles não sabem se Deus está no meio de nós ou não. Deus está conosco ou não? Aí temos que parar e refletir. Quando os discípulos estavam no barco e começou a tempestade, Jesus estava no barco com eles. E eles disseram, tu não te importa que a gente morra? É mais ou menos isso. A gente está no deserto, mas a gente está com sede, tu vai nos matar de sede. E aí não é como nós fazemos, a gente está diante de uma situação e a gente pensa, Deus, por que tu não nos cuida? Por que tu não me cuida? Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? A gente quer que Deus haja no nosso tempo, do nosso jeito. Mas Deus é soberano. Deus é que sabe. Quem somos nós? Deus está conosco? Essa é uma pergunta. O que é Deus conosco? É o Deus Emanuel. Quem é o Deus encarnado que se fez carne, se fez homem e habitou entre nós? O Senhor Jesus. Está Deus conosco? Está Deus entre nós? Deus está no meio de nós? Tu sente a presença de Deus? Tu vive na presença de Deus? Tu vive em santidade? Tu discerne a glória, a majestade de Deus? Tu teme a Deus? Deus está contigo? Tu acredita? Tu tem fé? Tu confia? Eles tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, tentar o Senhor, o que quer dizer isso, tentar o Senhor? É duvidar, é questionar, é colocar em dúvida, é esquecer de tudo que Deus já fez por ti, é esquecer de onde Deus te tirou. Tu era escravo no Egito e Deus com mão forte, com mão poderosa te salvou. Então é isso, cada um de nós fraqueja, vacila diante de dificuldades, de desafios, de questões que a gente se vê preso, amarrado, escravizado, perdido, confuso. Cada um de nós sabe. E neste momento, o que tu tem que fazer? Correr para a presença de Deus, buscar a face de Deus, orar. Mas se tu não acredita que Deus está contigo, se nós não acreditamos que Deus está conosco, como que a gente vai orar? Para orar, tu tem que ter fé. Para orar, tu tem que conhecer. Para orar, tu tem que acreditar, tu tem que confiar. Tu tem que louvar, adorar, usufruir desta presença. Então o povo questionou, Deus está conosco? E eles tinham a presença visual, vamos dizer assim, da coluna de nuvem e da coluna de fogo, que nunca se apartou deles. Eles tinham Moisés como porta-voz, representante, líder, mediador. Tudo o que eles viram. Mas mesmo assim, eles esqueceram. Como cada um de nós que esquece que Deus está conosco. Deus não nos desampara. Deus não nos deixa. Deus não nos abandona. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Então, o que acontece? Quando tu começa a duvidar da presença de Deus, ou quando tu não discerne a presença de Deus, os inimigos te atacam. E olha o que diz ali, ó, te atacam no lugar de refrigério, no lugar de descanso, de repouso. Quer dizer, tu perde a tua paz. Tu perde, porque tu não tá na presença de Deus. E se tu não tá na presença de Deus, tu não vai ter descanso, tu não vai ter repouso, os inimigos não vão te dar folga. Se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. Nós não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Nós não podemos fazer nada sem a direção de Deus. E isso é o que estava acontecendo aqui. O deserto, um lugar sem, vamos dizer assim, proteção. Quem era a proteção deles? O próprio Deus. O deserto é um lugar sem provisão. Quem era a provisão? O próprio Deus. Enfim, tudo o que eles precisavam, eles tinham que aprender a depender de Deus. Então, quando eles questionaram a presença de Deus, o Senhor está no meio de nós ou não? O Senhor está conosco? Deus está conosco ou não? O que aconteceu? Os amalequitas atacaram Israel no lugar do descanso, no lugar do repouso. E aí eu vou te falar, quem é amalequitas? Os amalequitas são os filhos de Amaleque, né? Amaleque, amalequitas. É um povo guerreiro, é um povo que devora, é um povo que ataca. E nesse caso, ó, eles atacaram esse povo que estava com sede, que estava cansado, que estava murmurando. Eles aproveitaram para atacar os filhos de Israel. 9. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Aí eu tenho que falar para vocês sobre Josué, um dos personagens mais inspiradores da Bíblia, muito amigo, obediente, fiel a Moisés. Temos um vídeo no canal sobre Josué, na série Personagens Bíblicos. Tu encontra um vídeo sobre Josué na playlist Personagens Bíblicos. Josué quer dizer salvação, Salvador. Deus é salvação, Deus é meu auxílio. E Josué é o nome hebraico para Jesus. Jesus é o nome grego, Joshua. Então, aqui quando Moisés fala Josué, ó, com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e luta contra os amalequitas. Então, de novo, esta presença aqui, ó, repentina, do nada, não aparece nenhuma explicação de Josué, é de salvação, de livramento, de auxílio, de socorro, assim como o Senhor Jesus, que nos salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então Josué aparece aqui e vai lutar contra os inimigos, vai lutar contra os amalequitas. Então aqui temos de novo uma figura do Senhor Jesus no deserto, livrando, porque Josué é um tipo de Jesus. Não só o seu nome, mas tudo que ele fez, né? E vocês vão ver, aponta para a obra de Jesus, porque Jesus derrotou Satanás. Jesus expôs publicamente principados e potestades. Então aqui aparece Josué.
E a gente sabe que é Josué depois, mas aqui não tem, né? Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, presta bem atenção, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, quando Moisés levantava a mão, aí depois diz, ele baixava a mão. Depois falou, as mãos de Moisés ficaram pesadas. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Essa passagem é muito forte, muito importante. Vamos meditar. Então, nós já sabemos que Arão é o irmão de Moisés, né? Iluminado, elevado, magnífico, né? Já falei sobre Josué e aí eu tenho que falar sobre Hur. Hur é um personagem, vamos dizer assim, misterioso. Por quê? Hur quer dizer liberdade, brilho, luz, clareza. Então, só coisa boa, né? Uns dizem, não, a Bíblia não diz claramente quem é Hur. O que a gente sabe? Que ele, junto com Arão, sustentaram as mãos de Moisés. Tá. As especulações, ou as interpretações, ou a tradição oral, o que os rabinos, os judeus, enfim, as histórias falam, algumas hipóteses, que Hur fosse marido de Miriam. Então, cunhado de Arão, cunhado de Moisés. Pode ser. Filho de Miriam. Pode ser. Que ele foi um dos que, junto com Arão, tentou, vamos dizer assim, impedir o povo naquela situação do bezerro. Eu estou tentando falar tudo o que é dito sobre Hur. O que a gente sabe? Que ele foi peça, vamos dizer assim, fundamental para sustentar as mãos de Moisés, junto com Arão, e garantir a vitória do povo. Porque Josué estava lutando contra os amalequitas. Então, eles sustentavam as mãos. O que é sustentar as mãos? Em primeiro lugar, erguiam. Era um suporte, um apoio. Eles estavam colocando as mãos de Moisés para cima, levantando, né, as mãos. Então aqui a gente pode pensar no apoio, mas na oração, em pessoas que são nosso suporte, pessoas que oram por nós, pessoas que se levantam para nos ajudar a ficar de pé, pessoas que na hora da guerra, da luta, da batalha estão ao nosso lado. E é melhor serem dois do que um. Então tinha dois. De um lado tinha Arão, de outro lado tinha Hur. Então eu vou te dizer, tenha um Arão, um elevado, um sublime, um magnífico de um lado, e tenha um brilho, uma luz, uma clareza, a liberdade do outro. Porque Arão e Hur estavam sustentando, suportando, erguendo Moisés e direto e indiretamente o povo de Israel e o próprio Josué. Então, o que aconteceu aqui? A força de Arão e Hur representavam a vitória do povo e conseguiam, vamos dizer assim, superar a fraqueza de Moisés. Então, de novo,
isso é uma lição para nós. As mãos para o céu. O que quer dizer isso? A dependência de Deus. O nosso socorro vem do Altíssimo. Eleva os meus olhos para os montes, para o céu. Olha para o alto. Então, as mãos erguidas. A gente está pedindo favor, a gente está pedindo força. Quando tu ora pedindo favor do alto, do Altíssimo, de Deus. Então, é um símbolo de oração, de intercessão. E também essa mediação entre Deus e os homens. Eram 3 homens que estavam aqui na terra. Mas a força, o poder, a vitória, o triunfo, a presença era de Deus. Deus conosco, né? 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Então Deus está dizendo aqui, ó, registre. E olha o que nós estamos fazendo aqui, a gente está registrando, porque nós estamos lendo a Bíblia no YouTube, esse vídeo vai ficar e as pessoas vão saber. Isso é um registro, isso é uma memória, um memorial. Escreve num livro. No nosso caso, a gente está postando um vídeo, né? Estamos lendo a Bíblia, estudando sobre Josué, sobre Moisés, Arão e Ur, e está ficando esse registro. E Deus é que disse para Moisés, ó, escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué. Ele tinha que treinar, formar, doutrinar Josué. E qual era o conteúdo? Os amalequitas serão destruídos. Eu vou tirar, eu vou apagar totalmente a memória deles da face da terra. Destruir por completo. 15. E Moisés edificou um altar, ele deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. O que quer dizer aqui? Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. É o Senhor que nos protege. Nós levantamos esse estandarte, né? A presença do Senhor está conosco. Foi a força de Deus que manteve Moisés, Arão e Ur, né? Olha, foi até o fim da tarde. E deu a vitória para Josué. O Senhor é a minha bandeira. E disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas, de geração em geração. Então, a guerra é do Senhor. E Jeová Nissi, o Senhor, é a nossa bandeira. Deus é a nossa bandeira. Ele que nos protege. Deus está conosco.